Muita graça e muita paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Você pode virar para a pessoa que está mais perto de você aí, mais próximo de você, e falar para ela, Feliz Páscoa. Fala isso aí para no mínimo 2 ou 3 pessoas. Feliz Páscoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é domingo de ressurreição. Melhorou, obrigado. Hoje é domingo de ressurreição. E esse final de semana nós comemoramos aí, desde a sexta-feira da Paixão até o domingo de ressurreição, o período de Páscoa. E a palavra Páscoa, para quem não sabe, vem do hebraico. E vem muito antes de Cristo a Páscoa. A Páscoa é comemorada pelos judeus da saída do Egito para a terra prometida. E a palavra Páscoa no hebraico é Pessah, significa passagem. Eu acredito que cada um de nós, como homens e mulheres de Deus, há homens e mulheres de Deus aqui essa noite? Amém? Nós estamos vivendo constantes passagens. Muitos aqui passaram de viciados, drogados, abandonados, largados, para encontrados por Jesus. Cada um aqui passou por situações ruins e difíceis longe de Cristo. E hoje nós estamos passando todas as situações com Cristo. Amém? Então, quem entende isso, você pode dar um forte aplauso a Jesus? Amém? Você que entende isso. Aleluia. Recebe, Deus, a honra, a glória, o louvor. Com motivo de muita alegria falar a palavra do Senhor essa noite, compartilhar com você, que você está aqui. Quero agradecer a presença de cada pessoa, cada visitante. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar poderosamente contigo essa noite. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a todos e todas a abrirem as suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Lucas, capítulo de número 23. Conforme você for encontrando como um dos sinais de reverência à palavra do Senhor, se coloque em pé, por gentileza. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 39. Lucas 23, a partir do verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, respondeu-o dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra é clara, direta, verdadeira, e não precisa de mim para nada, Senhor. Mas nós precisamos do teu Espírito. Pai, precisamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, continue a falar conosco. Então abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, leva a nossa mente cativa a Cristo, que nada agora, Senhor, venha nos perturbar a alma, o espírito, que possamos agora, Pai, ó Deus, nos concentrar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Pai, através da interpretação dessa palavra, e fala conosco através da revelação que o Senhor já falou a mim, comigo. Se necessário, usa a minha vida essa noite como instrumento da tua santa revelação, e que o Senhor possa nos tornar praticante dessa palavra. Pai, porque não adianta nada retemos novas informações, retemos novos conhecimentos, retemos e entendemos uma nova revelação, se não for posta em prática. Porque a tua palavra diz lá em Tiago, que mais bem-aventurado não é aqueles que ouvem e prestam atenção, mas é aqueles que praticam a tua palavra.
Então, ó Deus, traz junto com essa palavra a prática e a vivência dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nessa manhã, eu disse algo e eu quero repetir aqui. Essa noite eu quero pregar algo pelo qual eu estou pregado. Cada cristão, cada homem, cada mulher de Deus, que prega com a sua vida, que prega a palavra de Deus, com palavras e com atitudes, deve pregar aquilo que está pregado. Cada homem e cada mulher de Deus só pode falar daquilo, só pode pregar daquilo que já foi pregado. Ou como diz o bom Paulo, naquilo que já está crucificado. Né? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você já crucificou algumas coisas da sua vida? Pergunta para ele, pergunta para ela. Já crucificou algumas coisas aí na sua vida ou está faltando crucificar? Porque volta e meia, se tem uma coisa que a gente foge, é da cruz. Né? Hoje é domingo de ressurreição e é muito bacana falar sobre ressurreição, porque ressurreição fala de alegria, de festa, de êxito, de sucesso. Mas antes de chegar na ressurreição, aí tem que passar pela cruz. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu lembro que desde pequeno, porque eu cresci no berço evangélico, se uma igreja fosse hospital, eu sempre digo isso, eu nasceria dentro de uma igreja. Eu desde pequeno ouço uma canção, e sempre quando chega nesse período de Páscoa, né, comemorado por nós cristãos, pela morte e ressurreição de Cristo, me lembro de um hino bem antigo, talvez os mais novos não conheçam, ou conheçam porque agora muitos cantores do meio evangélico, do meio gospel, têm tomado de volta essa canção, esse hino, que o refrão é mais ou menos assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos amam a mensagem da cruz aqui essa noite? Glória a Deus. Porque se nós não entendemos a mensagem da cruz, não faz sentido entender ressurreição. Não faz sentido. E a mensagem, a revelação da cruz é algo poderoso, mas não parece ser algo tão relevante hoje em dia, nem tão importante nos nossos dias, porque a gente que é crente já de uma caminhada há algum tempo, já se acha entendido demais quando o assunto é cruz. A gente que tem uma caminhada cristã já há um tempo, já acha entendido demais quando o assunto é cruz. E a mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você essa noite, que não é só para novos convertidos, como muitas pessoas acham. A mensagem da cruz é para todos nós, é a todo tempo, e tem tudo a ver com a nossa vida, e tem tudo a ver com o nosso cristianismo no dia a dia. Porque afinal de contas, se você for reparar, lá em Marcos 10, o verso 38, o Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz, ele deu um recado, ele deu um mandamento. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Antes dele ir para a cruz, meu irmão, minha irmã, ele já mandou cada pessoa que quer seguir ele tomar a sua cruz também. Então, cruz não é um assunto só para Jesus, é um assunto para mim e para você. Cruz não é um assunto só de Páscoa, cruz é assunto do nosso dia a dia. Cruz não é um assunto uma vez no ano, cruz é assunto todos os dias na minha vida e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, a cruz para nós pode parecer sempre a mesma.
Ah, a cruz é a mesma coisa, é duas madeiras cruzadas, é aquilo ali. Pode parecer sempre a mesma coisa, para mim e para você. Mas eu quero dizer um negócio para você. À medida que cada cristão toma a sua cruz, à medida que cada homem, cada mulher vai crescendo, carregando a sua cruz, se desenvolvendo na sua fé, carregando a sua cruz, a gente vai descobrindo mais e mais o poder dessa cruz, e a gente vai ver que por mais que ela pareça a mesma, ela já não é igual. Já não é igual. Vocês estão aqui comigo? Amém? A mensagem da cruz, ela é poderosa, meu irmão. A mensagem, a revelação da cruz não é a crucificação romana, não é um recordar para chorar quando a gente assiste o filme do Mel Gibson, mas quando nós temos a revelação da cruz, a gente fica com os nossos olhos atentos no crucificado e não na madeira. Tem gente que idolatra crucifixos, e tem alguns crucifixos que ainda estão velando Jesus até hoje. Ou velório demorado, né? 2000 anos Jesus, o corpo de Jesus está lá. A nossa cruz é vazia, porque o que importa não é a madeira, o que importa é o que ela passa de mensagem. O que importa, né? O corpo de Jesus está nela. O que importa é a mensagem, a revelação, o poder que ela passa. Quando nós olhamos para a cruz, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que Deus não sacrificou o Filho dele para a gente ficar choramingando. Ai, Jesus morreu por mim, que lindo. Ai, não foi para isso. Não foi para isso que Jesus morreu o Filho dele, para a gente ficar chorando de emoção. Não foi para isso. Por que Deus crucificou Jesus? Para nós olharmos para aquele, ao olharmos para a cruz, olhar para aquele que é o nosso Senhor, para aquele que é o nosso Salvador, para aquele que tem todo o poder em suas mãos. Para isso que a gente olha para a cruz. Isso não tem nada a ver com choro ou com emocionalismo, tem a ver com mensagem, tem a ver com revelação, tem a ver com poder. Meu irmão, minha irmã, sabe por que eu estou falando isso? Porque na cruz, cada um de nós fomos livres do pecado. Nessa cruz, eu e você fomos livres das enfermidades. Nessa cruz, eu e você fomos livres das nossas iniquidades. Nessa cruz, eu e você fomos livres das maldições geracionais. Nessa cruz, eu e você fomos livres de toda transgressão. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Nessa cruz, nessa cruz, foi nessa cruz. Então quando a gente olha para a cruz, não é para a gente ficar com remorso do que aconteceu com Jesus, é para a gente entender o que Ele fez lá por mim e por você. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ele, está entendendo? Meu irmão, minha irmã, a cruz para mim e para você pode ter vários significados, amém? A cruz para mim e para você pode ter vários significados. A cruz para um enfermo que foi curado, ela pode significar cura. A cruz para um pecador que foi perdoado, ela pode significar perdão. A cruz, com um endemoniado, ela pode ser um lugar de libertação. Mas você já se perguntou, meu irmão, minha irmã, para Deus, o que significou a cruz? Você já parou para tentar olhar para o sacrifício de Jesus, para a cruz de Cristo, e se perguntar, o que Deus pensou com isso? O que Deus queria com isso? Porque para nós tem vários significados. Mas e para Deus o Pai, que colocou o Filho dele ali? O que significa a cruz? Sabe, meu querido, eu acredito, que Deus o Pai responderia assim, se eu perguntasse para ele, Deus,
o que a cruz significou para o Senhor? Eu acredito que ele responderia assim: olha, a cruz para mim, Israel, a cruz para mim, Igreja Metodista de Praia Grande, ela foi um lugar onde eu, Todo-Poderoso, me esvaziei, me tornei humano, por amor a você, por amor à humanidade. A cruz para Deus tem um significado totalmente diferente do que para mim e para você. A cruz, ela mostra esvaziamento do poder divino e sacrifício por amor àqueles que são pecadores. Por isso que eu falo, meu querido, tem crente que fica discutindo: será que Deus me ama? Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou, Deus não me ama. Meu querido, na cruz, Ele já te amou. E foi bem antes de você nascer. Se nós não tivéssemos igreja, se nós não tivéssemos Bíblia, se nós não tivéssemos nada, e só soubéssemos do sacrifício de Jesus, já deveria ser o suficiente. Porque Jesus não morre para mim, para você, quando a gente fala: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ele não morreu aí, Ele morreu há 2000 anos atrás. Então para de ficar se lamentando, choramingando: Deus não me ama, Ele se esqueceu de mim, me abandonou. Para com isso. Lá na cruz Ele já mostrou que te ama. Na cruz Ele deixou de ser Deus, para mostrar para você o quanto Ele te ama. A gente vive citando João 3,16, mas a gente não sabe a profundidade que isso tem. Porque Deus amou, não ama, amou. Já amou, já foi, está feito, está consumado. De tal maneira que deu seu Filho. Por isso que a gente precisa entender a cruz, meu irmão. A gente precisa entender a cruz, minha irmã. A gente não pode esvaziar o sentido da cruz. A cruz para mim e para você aqui pode ter um efeito, mas para Deus tem totalmente outro. E a gente precisa começar a olhar, enxergar e sentir com o mesmo efeito que tem para Deus, não para mim, não para você. Quando a gente olhar a cruz, olhar não como um pedaço de madeira, um símbolo cristão, mas olhar: ali Deus me amou, ali Deus se deu por mim, ali Deus se deu por mim. Isso nos leva de volta ao texto que nós lemos. No texto que nós lemos, no cenário que a gente leu, eu e você. Você já parou para se perguntar, nesse texto, nessa passagem, por que 3 cruzes? Por que 3 cruzes? Há pouco tempo, eu fiz essas perguntas para mim quando eu li esse texto. Deus, por que 3 cruzes? Por que 3 homens? Por que Jesus não foi crucificado sozinho? Tinha mais 2 com ele. O que o Senhor quer dizer com isso? E nós cantamos desde quando eu era pequeno: sim, eu amo a mensagem da cruz. A gente só se importa com a mensagem da cruz de Cristo. A gente descarta as outras 2 cruzes. E essa noite eu quero pregar sobre a mensagem das 3 cruzes. A mensagem das 3 cruzes, porque as 3 cruzes têm algo para nos ensinar essa noite. Como ensinou a mim, eu vou estar passando para você aquilo que o Espírito Santo passou para mim e para você. Essa noite eu não vou falar apenas da mensagem da cruz de Cristo, eu vou falar da mensagem das outras 2, porque aquelas outras 2 não estavam lá à toa. Nada na Bíblia é por acaso, nada é coincidência. Em tudo Deus quer falar conosco. Estão aqui comigo? Deus não quis só passar a mensagem de uma cruz.
no texto que a gente leu, é tão importante que os teólogos chamam de textos sinóticos, ou seja, eles também estão nos outros evangelhos, de tão importante que eles são. E quando a gente fala da cruz, só fala da cruz de Cristo. É fato que a cruz de Cristo ela é a mais importante, amém? Eu não quero esvaziar o sentido da cruz de Cristo, não. Pelo contrário, entendendo as outras duas mensagens, vai fortalecer essa mensagem da cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você vai encontrar em Marcos capítulo 15, a partir do verso 27, a mesma passagem dos dois ladrões. Vai encontrar em Mateus 27, do 38 a 44, a mesma passagem. A principal mensagem sempre vai ser a da cruz de Cristo, mas não é a única mensagem. Não é a única mensagem. Deus quer passar para nós 3 mensagens, e não só uma. E estudando um pouco sobre isso, refletindo um pouco sobre isso, eu percebi que o apóstolo Paulo, ele entendeu a mesma coisa que eu entendi. Aliás, ele entendeu antes de mim. E ele veio confirmar aquilo que o Espírito Santo testificou no meu coração. Então nós vamos trabalhar lado a lado com o momento da crucificação e algumas palavras que Paulo disse. Amém? Glória a Deus. Então não fecha a sua Bíblia aí não. Nós vamos passear um pouquinho aí pela história, pela palavra, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco essa noite. Então a primeira cruz, a primeira mensagem da primeira cruz, que não é a de Cristo, é a do primeiro ladrão. Qual é a primeira mensagem que ele passa? Repita comigo: mensagem de incredulidade e de loucura. A primeira cruz, ela passa uma mensagem para nós, uma mensagem de loucura e de incredulidade. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estar trabalhando juntamente com os textos de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, apenas o verso de número 23. Diz assim, palavras de Paulo à igreja de Corinto: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A primeira cruz do ladrão crucificado nos passa uma mensagem, e você talvez pergunte: que mensagem é essa de loucura e incredulidade, pastor? Que mensagem é essa? Esse primeiro ladrão, meu irmão, minha irmã, representa e passa a mensagem de pessoas que não levam a Cristo a sério. Esse primeiro ladrão passa uma mensagem de pessoas que acham que o cristianismo, a morte de Jesus, é uma loucura, é algo banal, é uma invenção humana. Porque esse ladrão, ele representa as pessoas que não levam Cristo a sério. Ele diz assim: se você é mesmo o Messias, desce daí, salva a sua vida, salva a gente também. Meu irmão, minha irmã, esse primeiro ladrão, ele passa a mensagem de pessoas que vivem procrastinando, pessoas que vivem adiando, pessoas que vivem deixando para depois o viver com Cristo, o viver em Cristo, pessoas que acham que o cristianismo é uma loucura, é uma invenção humana. O que esse primeiro ladrão queria? Você já parou para se perguntar? O que esse primeiro ladrão queria? No diálogo que ele teve com Jesus, o que esse primeiro ladrão queria? Eu quero dizer para você 2 coisas que ele queria. Primeiro, ele queria salvação sem Salvador. Quantas pessoas estão na igreja querendo ser salvo, querendo que Jesus resolva os seus problemas, mas não querem Jesus por inteiro para caminhar, para viver com Ele. A primeira mensagem dessa cruz é essa. Pessoas que querem ser salvos sem abraçar o Salvador. Pessoas que querem dar um jeitinho. Quer comprar um terreninho no céu.
Mas se esquece que para ir para o céu, tem que passar pelo caminho, tem que passar pela verdade e tem que receber a vida. Meu irmão, minha irmã, a segunda coisa que eu percebo nesse ladrão, nessa primeira mensagem dessa primeira cruz, é que ele também queria ser salvo da cruz, mas não na cruz. Ele queria descer da cruz, mas não queria ser salvo ali. Ele queria sair da cruz dele, mas não queria ficar ali. Meu irmão, eu quero dizer para você, o cristianismo não é um cristianismo de purpurina, é um cristianismo de cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Tem muita gente vendendo muita coisa aí nas igrejas, mas o evangelho é evangelho de cruz. O evangelho não é evangelho de glitter nem de purpurina, é evangelho de cruz. Não há como ser salvo sem cruz. Não há. A cruz é a chave, é a ponte que vai nos ligar ao céu. Não tem como abandonarmos a nossa cruz. A primeira mensagem desse ladrão é essa. Ele queria ser salvo sem Salvador, queria ser salvo da cruz, mas não na cruz e nem pela cruz. Meu irmão, minha irmã, é sobre essa loucura da cruz, como disse Paulo, que nós temos que pregar. É sobre essa loucura da cruz. A gente não consegue entender como que um Deus mata um filho, né? Como que é isso? É uma loucura para quem não crê. Mas para quem crê, é salvação. É vida eterna. Então essa é a primeira mensagem. Uma mensagem de loucura e de incredulidade. Quanta gente incrédula e que acha que o que nós vivemos é loucura. É verdade, Robson? Quantas vezes antes de ser pastor, já quando eu era um crente fervoroso, um líder de célula, as pessoas vinham correndo para cima e para baixo, cuidando de gente, abrindo célula, os meus vizinhos falavam assim, ixi, esse aí virou fanático, esse aí está maluco agora, vai virar pastor, e mal sabia que eles estavam profetizando sobre a minha vida, mal eles sabiam disso. Mas tem gente que é louco pelo Corinthians, fanático pela família, fanático pelo carro. Eu prefiro ser louco e fanático por Cristo. Para mim faz mais sentido do que pelo Corinthians. E não só traz sentido, como me traz salvação, me traz alegria, me traz paz. Então a primeira mensagem, a primeira cruz, ela fala de uma mensagem de loucura e de incredulidade. E Paulo fala, é sobre isso que eu prego, é sobre isso que eu vivo. É essa mensagem, que é louca para alguns, é incredulidade para outros, mas para mim é salvação. Segunda mensagem, a segunda cruz. A segunda cruz passa uma mensagem de arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Abra sua Bíblia em outra carta de Paulo, em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Gálatas, capítulo 2. O verso 19 e o verso 20. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com... Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
A segunda mensagem do segundo ladrão, aquele que Jesus disse carinhosamente: hoje você vai estar comigo no paraíso, é uma mensagem de arrependimento e de conversão. A segunda cruz também nos passa uma mensagem poderosa, meu irmão, minha irmã, onde o segundo ladrão, ele se arrepende, crendo na pessoa de Cristo, levando a sério quem Cristo era, levando a sério a condição que ele estava. Qual era a condição dele, pastor? Crucificado com Cristo. E para ser mais exato, do lado. Ele levou a sério a condição que ele estava. Ele falou para outro ladrão: olha, é justo a gente estar aqui, a gente merece estar aqui. Nós merecemos. Nós estamos na mesma condição que ele. Você não leva a sério Deus? Eu estou crucificado também. Eu estou crucificado do lado de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Mestre, lembra-te de mim quando estiveres nu. Meu querido, minha querida, esse segundo crucificado, esse segundo ladrão, ele estava na mesma condição que Cristo. Ele também era um crucificado. Uma vida de arrependimento, uma vida de conversão, é uma vida de cruz. Pastor, como que eu paro de pecar os mesmos pecados que eu peco a vida toda? Crucifica a sua carne. Como que eu mudo a minha vida? Como é que eu posso mudar a minha família? Crucifica primeiro a sua vida, depois coloca a sua família também na cruz. Meu querido, preste atenção. Todo discípulo de Cristo, toda discípula de Cristo, não deve apenas carregar a sua cruz, mas deve se colocar crucificado com Cristo. Tem gente que acha bacana: vou carregar minha cruz, pá, beleza, glória a Deus, uhul. Mas a gente está carregando ela para a gente se pôr nela. Cristo não apenas carregou uma cruz, foi colocado nela também. E o que Paulo fala? O que Paulo fala? O versículo que nós lemos: já não vivo mais eu, mas Cristo. Aí no verso 19 ele fala: já estou crucificado com Cristo. Sabe por que o nosso cristianismo não é muito eficiente? Sabe que às vezes o nosso cristianismo não é muito eficiente? Porque a gente não está crucificado. Porque a gente não se arrependeu direito. Porque a gente não se converteu direito. Meu querido, minha querida, pastor, o que você está falando? Que viagem é essa? Jesus já foi crucificado por mim, eu não preciso crucificar mais nada. Aí que você se engana. Uma pessoa convertida, uma pessoa arrependida, é uma pessoa morta para si mesmo. Repete comigo: uma pessoa convertida, uma pessoa arrependida, é uma pessoa crucificada para si mesmo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: entendeu isso? E para você que não entendeu, eu quero deixar mais claro ainda. Uma pessoa morta não tem vontade. Você já viu algum morto falar, pedir: eu quero água? O morto se levantar assim: eu quero trocar de roupa. Meu irmão, minha irmã, o morto não tem vontade, o morto não pode se corromper. Sabe por que muito pastor, muita igreja, muito crente tem se corrompido? Porque não está crucificado. Por que o evangelho está sendo escandalizado? Porque tem muito crente sem estar na cruz. Por que ser crente hoje virou motivo de chacota? Porque tem muito crente que abandonou a cruz, desceu dela, em algum momento.
Meu irmão, minha irmã, uma pessoa morta não se vende. Nós precisamos nos tornar uma pessoa morta para os nossos achismos, morta para o nosso egoísmo, morta para esse mundo e para os prazeres desse mundo. A segunda cruz tem muito a nos ensinar. Todo mundo só acha legal ir para o paraíso, mas ninguém quer a cruz que leva para o paraíso. E a cruz que nos leva para o paraíso é estar crucificado com Cristo. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem muito pentecostal, não dá muito glória a Deus, mas se você está entendendo isso, aplauda o Senhor por isso. Amém? Pastor, o que é ter uma vida crucificada? É uma vida em constante arrependimento e é uma vida em constante conversão. Constante arrependimento, constante conversão. Constante arrependimento, constante conversão. Martinho Lutero diz que nós somos sempre pecadores, porque podemos sempre nos arrepender e podemos sempre nos tornar santos. Uma coisa não anula a outra. Meu irmão, minha irmã, como é que é esse negócio, pastor, de estar crucificado? É você entender, meu irmão, minha irmã, que se Cristo morreu por mim, é para que eu possa ter vida, mas não uma vida de qualquer jeito, não uma vida de qualquer modo, não uma vida de qualquer preço, mas uma vida na fé e pela fé no Filho de Deus. Porque Paulo diz isso, nós lemos aí, olha, eu também estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo hoje, não é uma vida de qualquer jeito, de qualquer modo, de qualquer preço, é uma vida no Filho de Deus. Deus não te fez, meu irmão, minha irmã, para viver de qualquer modo, de qualquer jeito e a qualquer preço. Deus te fez para viver do modo dele, da forma dele, do jeito dele, para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, para entendermos a mensagem de Cristo, nós precisamos entender essas duas mensagens anteriores. Primeiro, entender que a cruz, para alguns, ela passa a mensagem de loucura e incredulidade. A cruz, para outros, ela passa uma mensagem também de arrependimento e de conversão. E por último, a terceira mensagem, a mensagem de Cristo. É uma mensagem de amor e de aceitação. Fala para a pessoa que está do seu lado, a cruz do nosso Cristo é uma cruz de amor e aceitação. Abra sua Bíblia, ainda em Gálatas mesmo, capítulo 6 agora, algumas folhas para frente. Gálatas 6, verso de número 14. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos ler de novo? Lê comigo, na sua versão, do seu jeito, amém? Verso 14, vamos ler juntos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Apesar de Paulo, o apóstolo Paulo, ter um grande conhecimento, um grande entendimento, ele aprendeu com um dos melhores professores, que foi Gamaliel. E ele era fariseu dos fariseus diante dos judeus. Um cara importante, de alta patente, alto nível intelectual, da high society daquela época. Paulo escreve para a igreja da Galácia que ele não se gloriava no conhecimento dele, na inteligência dele, no entendimento dele. Não,
ele não se gloriava nas suas habilidades, ele não se gloriava em nada, a não ser na cruz de Cristo. Em nada. Meu irmão, minha irmã, e olha que Paulo ele poderia ter escrito aí, olha, eu me glorio na ressurreição de Cristo. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito aí? Paulo não podia escrever, eu me glorio que Cristo ressuscitou. Uau! Mas ele não escreve isso aí. Sabe o que ele escreve? Eu me glorio na cruz. Porque cruz, meu querido, faz sempre a gente lembrar quem a gente é. A cruz faz sempre lembrar que eu não sou nada. Não é eu que amo a Ele, Ele que me amou. Não é eu que aceito a Ele, Ele me aceitou. Não é eu que escolhi a Ele, Ele me escolheu. Quando a gente se gloria na cruz, a gente não se gloria no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no nosso dinheiro, na nossa conta bancária. A gente se gloria em saber que Deus me ama, que Deus me aceitou, que Deus me salvou. Tem gente se gloriando em muitas coisas, mas não se gloria na cruz. Tem gente se gloriando, se inflando em muitas coisas, mas não se gloriam na cruz. Eu me glorio porque eu sou pós-graduado, pós-doutorado, eu sou MBA. Cara, vai tudo pro lixo isso aí, cara. E vai tudo pro inferno se você não se gloriar na cruz. Eu não estou falando aqui para você ser burro, não estudar, não é isso. Se você tem que se gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz de Cristo. Meu querido, minha querida, Paulo escreve que ele se gloria na cruz. Para uma pessoa escrever isso na minha cabeça, na minha concepção, são palavras de quem entendeu o amor de Cristo. Paulo, ele tinha tudo para se gloriar num monte de coisa, mas ele não se gloriou em nada, a não ser na cruz de Cristo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está se gloriando no quê? Vou usar o termo bem jovial aqui, você está se garantindo no quê? No teu trabalho? Pergunta aí, no teu trabalho? No teu dinheiro? Pergunta aí. O que você se garante? Meu querido, eu não sei você, mas a minha única garantia é a cruz. Acho que você não entendeu. Não sei você, mas a minha única garantia é a cruz. E a sua? A minha única garantia é a cruz. Pastor, mas a cruz não vai pagar minhas contas. Já pagou. A cruz não vai pagar minhas dívidas. Já pagou. A cruz pagou a sua maior dívida e não foi das Casas Bahia. Foi da condenação eterna, que é o que a gente merece. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? A terceira mensagem, a terceira cruz, a cruz de Cristo, nos revela amor e aceitação. Meu querido, a própria Bíblia diz que Jesus não curou todo mundo, nem ressuscitou todo mundo, nem fez milagres para todo mundo na época dele. Não fez. A própria Bíblia afirma que Jesus não conseguiu fazer tudo para todo mundo. Meu irmão, minha irmã, e ainda hoje, muitos estão morrendo, nem todos estão sendo curados, nem todos estão recebendo milagres. Aí eu pergunto, por quê? Aí, meu irmão, minha irmã, a gente chega e fala assim, ué, mas a cruz não é poderosa? Por que eu não fui curado? Mas a cruz é poderosa? Por que fulano não ressuscitou? Mas a cruz, meu querido, na época de Cristo, ele não curou todo mundo, ele não salvou todo mundo. Ele alcançou alguns. Até porque o mundo continuou sendo o mundo, e Jesus só estava na Palestina.
Em outros lugares havia doença, havia morte. Só que Jesus só estava onde? Na Palestina. Aí a gente pergunta, por quê? Por que que o poder dessa cruz que o pastor está falando não me curou, não fez um milagre na minha vida, não está me prosperando? Por quê? Porque na cruz de Cristo, meu irmão, minha irmã, o objetivo não é curar, o objetivo não é libertar apenas, o objetivo não é fazer milagres. Eu creio em milagres, eu sou parte de milagre, Deus já fez muitos milagres na minha vida, através da minha vida, mas meu querido, o objetivo da cruz não é esse. Sabe qual que é o objetivo da cruz? Amar a todos. Esse é o objetivo da cruz. Porque na cruz, ainda que todos não foram curados, todos não foram libertos, todos não foram, receberam um milagre, mas todos foram amados. Na cruz, todos foram amados. Acho que você não entendeu. Na cruz todos foram amados, todos foram aceitos. Se você entendeu isso, aplauda Ele, se expresse a Ele. Glória a Deus! Na cruz, todos foram amados e aceitos. Então, sabe o que eu quero dizer, meu querido? Naquela cruz de Cristo, quando Jesus estava lá, que Ele falou, está consumado, não foi só para os metodistas, não foi só para os batistas, não foi só para os presbiterianos, não foi só para os assembleanos, foi para aquela pessoa cachaceira que está no bar agora, foi para aquela prostituta que está na esquina agora, foi para todos. Lá Ele recebeu a todos. Sabe o que está faltando? Essas pessoas saberem que Jesus as ama, como amou a mim e amou a você. Sabe aquela pessoa que você mais odeia? Jesus morreu por ela. Na cruz Ele aceitou ela. Na cruz Ele perdoa ela. Na cruz Ele ama ela. Sabe aquela pessoa que você quer ver morta? Pastor, eu não faço essas coisas. Então não é para você não, amém? Mas cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sei que você conhece alguém que é assim. Até essa pessoa aí, meu irmão, Jesus morreu e ama ela e aceita ela. Quando nós falamos de ressurreição, a ressurreição nos fala de algo espantoso, porque a pior coisa que precisava ser vencida não era uma enfermidade, não era o câncer, não era a AIDS. A pior coisa a ser vencida era a morte. E a ressurreição venceu isso. Falar de ressurreição é falar de algo espantoso, não é verdade? Mas falar de cruz é falar de algo glorioso. Falar de ressurreição é algo espantoso, mas falar de cruz é algo glorioso. E a mensagem da cruz de Cristo nos faz entender que não devemos nos gloriar em nosso trabalho, nosso sucesso, em nossa família, em nosso dinheiro, em nossas conquistas pessoais ou ministeriais. Não podemos nos gloriar nos nossos filhos, somente se gloriar na cruz de Cristo. A cruz é muito mais do que uma canção. A cruz é muito mais do que um ensino. A cruz é muito mais do que uma pregação. A cruz é um lugar onde Deus expressou todo o seu amor por mim e por você. A cruz é muito mais do que a Páscoa. Meu irmão, minha irmã, depois da cruz tudo é feito novo. Tudo é feito novo. A gente nunca entende o 1 Coríntios quando Paulo fala, né? E aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas, 1 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, não precisa levantar a mão não, mas quantos já não se perguntaram, eu não estou vendo nada novo acontecer na minha vida, eu leio isso aqui, parece que isso não acontece na minha vida, não precisa levantar a mão não,
Mas talvez você já se fez essa pergunta. Cadê o novo acontecendo na minha vida? Sabe por que o novo não acontece na nossa vida? Porque a gente não entendeu a novidade da cruz. Porque talvez a gente já deixou a nossa cruz de lado já, ó. Cruz é só para novo convertido. Já sei tudo sobre cruz. PhD. E a gente deixou ela de lado. Por isso que a novidade não está acontecendo na minha e na sua vida. Porque a gente já deixou a nossa cruz, ó, há um bom tempo. Eu lembro que quando a gente jogava bola, a gente ia falar a algum jogador que se aposentou, a gente falava assim, o jogador fulano de tal pendurou as chuteiras, né? Quantos já ouviram essa expressão? E aí hoje nós estamos aí no meio evangélico, no meio gospel, né? Tem muita gente no meio gospel pendurando a sua cruz. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não pendura a sua cruz não. Pendura a sua cruz não, Robson. Cruz não é um negócio para a gente carregar no peito. Cruz é um negócio para a gente levar na nossa vida. Cruz não é um negócio apenas para a gente carregar. Cruz é um lugar onde a gente não deve sair. A gente deve estar pregado. Deve estar morto nela. Para nós, quando a gente fala em algo novo, a gente que é ser humano, a gente pensa em coisa cronológica. Eu comprei uma roupa nova. Aí vai passando o tempo, a roupa vai ficando velha, porque a gente entende de novo como algo cronológico. Mas novo para Deus é questão de natureza, não é de cronologia. A novidade de vida que Deus tem para aqueles que estão nele, que carregam a sua cruz, que estão crucificados com Ele, não é uma questão de novo ou velho, é uma questão de natureza. Olha, antes a minha natureza era adâmica, a natureza caída. Agora a minha natureza é do novo Adão, a natureza em Cristo. Nessa natureza tudo se faz novo. Nessa natureza. O problema é que a gente quer fazer e receber coisas novas, agindo como o velho Adão. Porque eu falo, todos nós aqui somos pecadores e precisamos da glória de Deus, amém? Eu não sou melhor que você em nada, mas se tem uma coisa que cada um de nós precisamos aprender, é viver uma nova natureza. Eu dei um exemplo de manhã, eu quero dar esse exemplo aqui agora também. Um coelho, por exemplo, se você faz um bifão, um filé mignon, assado, cebolado, você coloca lá para o coelho comer, ele vai comer? O coelho vai comer o bife de filé mignon? É da natureza do coelho comer o bife de filé mignon? Não é. Mas se você colocar lá uma vegetação, umas verdurinhas, uma cenourinha, o coelho come? Porque é da natureza dele. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não vive o novo de Deus, porque a gente está se alimentando de coisas que não é da nossa natureza. E o próprio apóstolo Pedro diz, aqui eu sou um forasteiro, aqui não é minha pátria, aqui eu sou estrangeiro, minha natureza não é daqui. Um teólogo, eu não lembro o nome dele, mas ele disse uma frase que eu vivo repetindo aqui na igreja, que nós não somos seres carnais passando por uma experiência espiritual. Deu um arrepio aqui, é Jesus. Não. Nós somos seres espirituais, natureza celeste, passando por uma experiência carnal. Você não vive o novo de Deus, porque você ainda volta para a velha natureza. Você não crucificou ela, você tira ela da cruz. Fica assim com a sua mão. Agora bate na mão da pessoa que está mais perto e fala para ela assim, crucifica a velha natureza. Crucifica a velha natureza. Teve gente que estava dormindo, até acordou, glória. Quantos aqui querem viver novidade de vida? Quantos aqui querem viver novidade de vida? Quantos aqui querem crucificar a velha natureza? O amém mais fraco, né? Quer viver o novo? Crucifica o velho.
Isso é Páscoa. Quando eu passo, Páscoa é passagem, lembra que eu disse? Quando eu passo do velho para o... Isso é Páscoa. Aí está a beleza da Páscoa. É a passagem da velha natureza para a nova natureza. Para concluir, meu irmão, minha irmã, sobre as 3 mensagens das cruzes, as mensagens das 3 cruzes, eu quero concluir dizendo, no texto que nós lemos, 3 homens, 3 cruzes, 3 mensagens. E eu pergunto para você, qual é a mensagem que você quer levar? Qual é a mensagem que você quer ser? Qual é a mensagem que você vai carregar? E qual desses homens você vai imitar? O apóstolo Paulo, ele decidiu, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Ele falou, me imitem porque eu estou imitando a 3ª mensagem da cruz. Sede meus imitadores como eu sou. E eu quero finalizar dizendo uma breve reflexão ainda sobre essas 3 mensagens. Três homens, 3 cruzes, 3 mensagens. O primeiro ladrão morre em seu pecado, por não receber a Cristo. O segundo ladrão morre para o pecado, porque recebeu a Cristo. Jesus Cristo morreu pelos pecados. O primeiro ladrão perdeu a vida. O segundo ladrão ganhou a vida. E a 3ª cruz deu a vida. O primeiro ladrão sou eu, é você. O segundo sou eu, fui eu, foi você. E o terceiro quer se tornar você, Jesus o Cristo. O primeiro morreu em mim. Eu já não quero mais ser esse ladrão, louco e incrédulo. Espero que morra em você também. O segundo também está sendo crucificado em mim. Mas o terceiro, a 3ª mensagem, o Cristo, vive em mim. E que possa viver em você também. Você que entende, você que recebe essa palavra, aplauda e se expresse no nível que você crê. Glória a Deus. Recebe a honra, a glória e o louvor e cada expressão, Pai, neste lugar. Tudo é para Ti, Senhor, tudo é Teu. Tudo é para Ti, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a vir ao altar. Você que sentiu que no meio da sua caminhada você se esqueceu da sua cruz. Quero convidar ao altar você que quer a partir de hoje carregar a sua cruz. Eu quero convidar ao altar você que entendeu que não quer abandonar a sua cruz. Quero convidar ao altar você que entendeu que não quer ser e nem viver do seu jeito, do seu modo, porque talvez até hoje não está dando certo. Você precisa ter agora uma caminhada de cruz.